8h37 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e também em nossas redes sociais, no Face e no YouTube, pela Twitch TV também, esse aplicativo que é muito bacana para você assistir o programa, ouvir naturalmente e acessar outros aplicativos simultaneamente, sem perder aqui o programa, muito legal. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Campos tem 25 graus, mas a previsão para hoje é de 31 graus, apesar do alerta de chuva forte, e tem tempo. Tem que conferir aqui, porque esse tempo está muito complicado. Tem tempo instável, já apareceu o sol, mas segue agora nublado, o sol vai aparecendo aqui meio que acanhadamente pelo centro. E para quem está em Guarulhos, uma dica aí para os motoristas, rapidamente, evitem a ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, porque apesar de estar aberta a pista aí, nesse sentido, centro Guarulhos, mas está muito lenta aqui a descida por conta dessa obra na Beira Valão, e os motoristas estão tendo que pegar aquele contorno ali e voltar novamente no sentido ponte ou no sentido Beira Valão, né, seguindo para Beira Rio. Então aí pode mudar seu itinerário e atrapalhar. 8h39. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos conversando com o Alexandre Buchaú, odontólogo e pré-candidato a prefeito de Campos pelo Novo. Meu caro Buchaú, aqui no streaming do Face, além de várias participações, tem um pedido aqui para você que vem do Getúlio Augusto. Está sempre seguindo a gente, está sempre acompanhando a gente aqui. Bom dia, e tem um pedido. Pede aí ao candidato, que aí no caso é pré-candidato, quando passar pelo povo, cumprimentar. Simpatia nota 0. Quer falar com o Getúlio aí? Ô Getúlio, não se assuste se eu te encontrar na rua e der um abraço. Tá dado o recado. Rodrigo? A gente agora nesse bloco, a gente vai falar um pouco sobre a questão do nível da política, né? E no dia 25 de novembro, a pastoral, né, da Diocese, a pastoral da cidadania da Diocese de Campos, até fez um encontro com os prefeitáveis, né? Justamente para tratar um pouco sobre isso, com a proposta de nivelar a política por cima, o debate por cima, no ano eleitoral, que a gente sabe, né, que já vem sendo marcado aí. O anterior já foi marcado, esse início de ano também já foi marcado por situações bastante tensas, mas a pastoral tem levado essa questão do decoro, o próprio Aloysio tem conversado e explorado isso no seu blog, também no Ponto Final, e eu queria falar um pouco da sua participação, porque você foi uma das pessoas que esteve lá naquele encontro. Como que você vê o papel da Igreja Católica, da Diocese, de uma certa forma, na questão desse debate, de melhorar o nível do debate? Rodrigo, eu acho interessante que a igreja queira trazer as pessoas a essa razão, né, trazer a pensar a respeito do posicionamento e da forma como nós acabamos influenciando as outras pessoas. Então, uma questão de, se você faz um discurso muito beligerante, por mais que para os candidatos possa não parecer nada, Vladimir vai lá e faz um discurso batendo em Marquinhos faz um discurso batendo em Vladimir, Marco Bacelar faz um discurso dizendo que vai às vias de fato, depois eles sentam e almoçam juntos. Mas o povo, de fato, se pega. Quem adere a um ao outro acaba se pegando na rua, de fato. Então, precisa ter essa preocupação de arrefecer os ânimos, de fazer uma campanha em busca da paz sempre. A igreja busca isso. Inclusive, eu deixei a sugestão com o padre Márcio, com o pessoal da igreja, que faça sabatinas ao longo do processo eleitoral com os pré-candidatos, ou eventualmente depois de lançadas as candidaturas de fato com os eventuais candidatos, para que possa explorar mais isso, explorar mais as questões próprias da igreja, e os candidatos tenham tempo de se expor sem o ambiente de debate em si, sem a pancadaria que o debate acaba invariavelmente virando. O Chaú, o Rodrigo fez menção a essa coisa do decoro, né?
O blog, esse programa aqui, a partir de entrevistas com vários entrevistados desse programa em relação a essa coisa do decoro. A gente fez uma série ano passado que participaram, deixa eu abrir aqui, que participaram, aqui achei, desculpa pela demora. No dia 8 de agosto, teve aquele vídeo de Bacelar, né, falando coisas sobre a ex-prefeita, ex-governadora Rosinha. Ela acabou denunciando Bacelar na DEAN, depois Bacelar voltou atrás, o Marco Bacelar pai, né? E, enfim, no dia 8 de agosto, analisando essas trocas de lado a lado, né, Garotinho também pega muito pesado com os Bacelar nas suas redes sociais, constantemente, com denúncias e tal. No dia 8 de agosto, o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF Campus, colocou aqui: a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vis como a violência, a ameaça, a intimidação. Em 15 de agosto, outro cientista político, Hamilton Garcia, professor da UENF, colocou: o mesmo Garotinho que está flechando o Bacelar, no caso era o Rodrigo, né, presidente da LERJ, por uma série de acusações que têm que ser provadas, também respondeu à justiça. No dia 22 de agosto, o especialista em finanças Igor Franco, liberal como você, professor do Uniflu, engrossou esse coro, pelo decoro da política em Campos. A manifestação de Bacelar, o pai, tem que ser rechaçada. Ele voltou atrás e percebeu que se cedeu. Esse passo atrás deveria ser a linha no chão. Em 29 de agosto, o sociólogo Fabrício Maciel, outro professor da UF Campus, também reforçou essa linha. O não decoro na política pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade pensa a política. E isso é bastante grave. Por fim, o delegado de Polícia Civil, Pedro Emílio Braga, hoje campista, mas hoje titular da 123 DP de Macaé, onde faz um belo trabalho, colocou: na época a pacificação estava indo em vigor, né? A pacificação entre Garotinho e Bacelar é delicada. Há contraposição natural entre os dois grupos. E temos uma eleição a prefeito no ano que vem, este ano. É quase uma obrigação combater o grupo adversário se você quer se estabelecer dentro do território original de ambos, que é um só. Mas esse enfrentamento precisa existir com maturidade, cada um mostrando o que propõe e fazendo política. Não tem que haver enfrentamento carnal, mas pessoal, que é algo que não enriquece nada o debate, só atrapalha. Como é que você vê? Sim, todos eles têm razão. É preciso manter o decoro, é preciso ter limites, inclusive limites mais rígidos. Os limites estão muito fluidos, tudo se permite, e aí são ataques infundados, mentiras veiculadas, ameaças veiculadas, e aí no momento seguinte se volta atrás, depois faz-se de novo a mesma coisa, isso de lado a lado, e o debate se torna uma coisa que enoja. E isso enoja o cidadão comum da política. As pessoas comuns, as pessoas normais, se afastam da política por conta disso. Teve um episódio, uma manifestação no centro, fizeram lá alguns comerciantes, resolveram fazer uma manifestação, colocaram um caixão, representando a morte do centro, e foi tudo destruído por Juninho e Virgílio e mais um grupo junto com ele. Juninho, Thiago e mais alguns. Então, assim, essa violência, ela vai até que ela se tenha um corpo no chão. Em algum momento acaba tendo um corpo no chão. Isso precisa estancar, precisa acabar. A política tem que ter um debate mais sério, mais limpo, um debate de propostas, de ideias. É o que a gente pretende fazer pelo Novo. Apresentar realmente um projeto alternativo. E ver se a gente consegue convencer a população de que isso é realmente melhor para a cidade. Nesse bloco a gente falou um pouco da LOA, né? Você já definiu, em termos de estratégia, na comparação, a analogia que eu fiz com ele não, o resultado prático dele não na eleição de Bolsonaro, que favoreceu, no lugar de impedir, favoreceu a eleição de Bolsonaro, em 2018, no segundo turno.
em relação à tática da Lua, né, que conseguiu... Se Vladimir saiu das pesquisas favoritas de 2023, todas as pesquisas, ele abriu 2024 com apoio não a ele, mas a votação da LOA, que era a pauta dele, encampada por todas as instituições de assistência social e filantrópica de saúde do município, que realmente ficariam, né, você é um cara da saúde, você sabe disso, ficariam inviabilizadas sem a LOA. Ele abriu 2024 com quem afirma que não está mentindo. Porque tem que estar na LOA, por lei. Tem que estar. Você não pode fazer do décimo para apoia, PAP e Irmãos de Solidariedade. Santa Casa, Álvaro Alvim, não dá. Né? Tem que estar na LOA. Que tática você enquanto candidato à oposição, você acha que a oposição, em geral, deveria adotar para tentar buscar ser um pouco mais inteligente? Aloysio, precisa primeiro olhar a pesquisa. E a pesquisa de insatisfação. O que está ruim? O que as pessoas enxergam como ruim? Esse é o primeiro ponto. Abordar essas questões. Mostrar para as pessoas essas questões. Olhar para o governo e enxergar o que a propaganda difere da realidade, mostrar a realidade. Mostrar que o governo, se não mente, maqueia a realidade para vender para a população um governo melhor do que é de fato. Essa questão mesmo do índice de gestão fiscal, ninguém abordou. Ninguém tocou nessa questão. Ninguém disse por que esse índice estava daquele jeito. Ninguém disse quem eram os fiadores daquele índice. Ninguém disse que aquele índice estava daquele jeito por causa dos 40% de defasagem do servidor. Então, isso aí é um erro. Abordar essa questão, ver o que está errado, colocar isso na mídia e trazer a comparação entre um eventual Vladimir 2 e o Rosinha 2, concreto, que teve lá atrás. O uso da Prefeitura de Campos como trampolim para o governo do Estado. Você vai ter 2 anos de gastança para financiar um governo do Estado e lembrar que lá no Rosinha 2, Garotinho foi candidato, foi naquele meio tempo dos 2 primeiros anos de Rosinha, Garotinho candidato, a cidade ficou na míngua dali nos 2 anos seguintes, redução de serviços públicos, corte de RPA, corte de cheque cidadão, que era na época ainda. Os benefícios sociais foram cortando, os hospitais ficaram à míngua, as instituições ficaram sem recursos. Os 2 últimos anos do Rosinha 2 foram um fim de feira. Por quê? O uso político eleitoral da Prefeitura de Campos como trampolim para o governo do Estado. É mostrar que isso vai acontecer de novo. Vladimir já esteve no Rio conversando com o Pampolha sobre uma eventual candidatura ao governo do Estado. A briga dele com o Bacelar tem fulcro nisso, inclusive já foi matéria da Folha. Então, isso precisa ficar claro para a população. Precisa ficar claro que um primeiro mandato com muitas entregas serve para conquistar o segundo mandato. E esse segundo mandato vai servir para impulsionar para o governo do Estado. E ao impulsionar para o governo do Estado, a cidade fica com a conta para pagar. Vamos partir para... Falamos muito da eleição majoritária, mas vamos falar também da eleição, que é muito importante, talvez tão importante, talvez mais importante até pelo recorte parlamentarista da nossa Constituição, que é a eleição legislativa. Né? Vou tomar como base, para procurar o máximo de teflon possível, a pesquisa de Iguape, porque ela foi comandada pelos Bacelar. Então, se tivesse favorecido alguém, não seria Vladimir, né? Por óbvio. Embora eu ache o Iguape um instituto sério, né? Um instituto que eu reputo como sério, assim como o GPP. Né? Eu, por exemplo, os questionamentos que eu fiz ao universo da Prefab, me vi obrigado a fazer, em nome da ética, eu não faço a Iguape GPP. O universo deles é o universo do IBGE. Né? Mas a pesquisa Iguape de julho, feita pelo Bacelar, apontou... Lógico que assim, pesquisa para vereador, ela não tem nominalmente valor nenhum, porque não é uma eleição majoritária, ela é eleição proporcional. Então, o clássico exemplo de Garotinho, a primeira vez que veio a vereador pelo PT, foi 82, 85, eu nem lembro mais agora. Eu era garoto.
Ele foi disparado mais votado, mas o PT não fez legenda, ele não foi, né? Nessa pesquisa Iguape, quer dizer, ela não serve para você dizer fulano está eleito, o fulano tem mais chance de se eleger, porque nunca depende só da votação do fulano, depende da conjuntura do partido e da federação dele, né? Mas a proporção, como tendência, tem que ser observada. E nessa pesquisa Iguape, o que pressionou é que dos 25 nomes de vereador mais citados, 18 são de Vladimir, né? Como é que você vê isso, o reflexo, claro, de um favoritismo no executivo reproduzido na eleição para o legislativo? E como é que você, enquanto integrante do Novo, acha que vocês vão fazer e como a oposição geral pode fazer para tentar modificar esses números? Luiz, isso é reflexo, e já foi até mencionado por outros entrevistados aqui, de RPA, cartão Goitacá e do mandato. Eles têm mandato, ou quando não tem mandato, tem uma secretaria e usam isso para ganhar visibilidade, obviamente são mais conhecidos. E Campos, como bem disse ontem a historiadora, a Rafaela, o Campos ainda é uma terra de feudos políticos, de coronelismo. E esse coronelismo se mantém em cima de favorecimentos e de violência política. Então, esses indivíduos que já dominam o Estado têm essas benesses dominam o Estado, o governo, né, a prefeitura, tem essas benesses de o RPA ligado a eles, o fulano tem não sei quantas vagas, o ciclano tem não sei quantas vagas, isso já ficou claro em matérias de jornal aí. O fulano rompeu com o governo, demitiram-se todos os indicados do governo. Então, isso reflete na pesquisa. É preciso mostrar para o povo que isso é uma espécie de escravidão. Um RPA que não cumpre legislação é uma ilegalidade, não tem direitos trabalhistas reconhecidos, é um tipo de contrato de trabalho ilegal, precário e que escraviza o indivíduo à vontade do gestor. Isso é uma violência, é uma coisa inadmissível, isso tem que acabar. Tem que acabar porque esse indivíduo tem que ser contratado de forma formal. Campos é um dos piores índices de formalidade do emprego naquele ranking de 410 municípios. É péssima a posição de Campos pela informalidade e a prefeitura contribui para isso. Com uma enormidade de RPAs contratados. Mais uma vez, lá no HGG, a menina que estava fazendo a limpeza das camas, dos quartos, limpeza de sangue, de secreção que estava no chão, sem EPI adequado. E aí eu perguntei qual era o vínculo dela, ela me disse que era RPA. Se essa menina adoecer. Só que ela não pensa nisso, a oposição precisa mostrar isso para as pessoas, mostrar essa realidade. Se ela adoecer, ela não tem nada, ela não tem o INSS recolhido. Ela não tem tempo de contribuição para a Previdência. Ela não tem o seguro, que o INSS não é só aposentadoria, é um seguro. E se ela adoecer em contato com secreção? Ela está exposta a isso? A chance dela adoecer é muito grande num ambiente insalubre. Isso precisa ficar claro para a população. E aí eu acho que as coisas começam a mudar. Buchaú, tem também aqui, um detalhe da pesquisa Iguape, que foi, repito, encomendado pelos Bacelar e feito em julho em Campos. Tem outro dado também que a gente deve considerar nessa briga, sobretudo agora acirrada com a Lua, né? Pós fim de pacificação, um dado muito relevante, né? A mesma Iguape que deu 74,7% de aprovação ao Vladimir, mesma pesquisa encomendada pelos Bacelar na presença da Câmara, deu a seguinte pergunta: o senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? 38,6% reprova, 35,5% aprova, 26% não sabe, não respondeu. 35,5% de aprovação é quase um pouco mais da metade da aprovação de Vladimir. E nada indica que esse episódio da Loa, como você já disse aqui, um tiro de canhão no pé, né, como enquanto tática, tenha diminuído essa diferença. Muito ao contrário.
Ela deve ter aumentado. Eu acredito que tenha aumentado a rejeição à Câmara. E qual correlação você faz e como explorar isso na eleição legislativa? Na eleição legislativa, o pedido de renovação. O Novo vem para renovar a questão da Câmara de Vereadores. Nossos candidatos são todos candidatos que não foram eleitos em outros mandatos. São candidatos que, se forem eleitos, será o primeiro mandato. Todos passaram por um processo seletivo. Todos têm compromissos firmados com o partido, fazem cursos. Eles têm que se preparar para o cargo. Então, o Novo tem condição de oferecer candidatos bons. Candidatos que entendam qual é o papel do vereador, candidatos que sabem o que o vereador deve ou não fazer e que vão ser cobrados por isso pelo partido. Shaul, a gente está falando sobre essa questão de disputa vereador, né? Um dos desafios é montar a nominata, né? E a gente sabe que esse ano está cada vez mais rigoroso em relação ao número de candidatos e também a questão do critério de 30% dessa nominata ser composta por mulheres. Como é que está essa questão do Novo? O Novo hoje tem quadro suficiente para concorrer a uma eleição, fazer quantas cadeiras? Já tem, por exemplo, mulheres participando do Novo que estão dispostas a concorrer a esse pleito? Já temos mulheres dispostas a concorrer, já temos homens dispostos a concorrer em quantidade razoável. Continuamos abertos e convidando as pessoas a se filiarem e participarem do processo eleitoral pelo Novo, compreendendo que o Novo é um partido de pessoas novas na política, então você não vai ter nenhum figurão na nominata do Novo, o que torna mais fácil a eleição de quem tem uma votação média em torno de 1.000 votos. Eu acredito que o Novo vai ser o partido que fará candidatos com a menor votação. Na eleição passada foi o PDT, eu acho que na próxima será o Novo. Fará candidatos com menor quantidade de votos nominal. Por conta de não ter esses figurões instalados, não ter esses indivíduos que estão ligados ao governo, seja municipal, seja estadual, com as benesses desses governos que fazem geralmente muitos votos, esse voto de cabresto. Então o Novo vai ter uma condição melhor de competitividade dentro da nominata. A gente vai conseguir montar. Vai vir com os 26 candidatos completinhos. Para fechar aqui, meu caro Buchaú, só uma questão. Eleitor desanimado, eleitor desacreditado. Qual a mensagem que o Novo, qual a mensagem que o candidato a prefeito Alexandre Buchaú passa neste momento? Como o Aloysio disse, 8 meses e 10 dias para a eleição. Como você falou, o eleitor não está ligado nessa coisa de eleição. E aí, já falamos aqui também, esse assunto LOA já deu, ninguém aguenta mais ouvir isso. Essa coisa desse desinteresse do eleitor, de falar que política é para os políticos. Se o político só é político porque existe eleitor. O que fala para esse pessoal neste momento? Nogueira, o recado para essas pessoas é que participem. Participem porque, querendo ou não, os efeitos do resultado da eleição os atingirão. O resultado da eleição é para todo mundo, quer você queira, quer não, quer você participe ou não. Deixar de dar a sua opinião, deixar de participar, não invalida o processo. Então, o resultado vai estar colocado. Se você não participa, alguém que você não escolheu, alguém que você não apoiou, vai ser eleito pela sua omissão e você vai receber as consequências disso. Então, escolha, procure. Mas se não tem candidato nenhum que eu goste, seja você o candidato. Rapaz, e fechamos na hora, hein? Começamos cedo, terminamos cedo. Sexta-feira, já viu como é que é, né? 9h02. Fechando então essa edição de hoje, Alexandre, agradecer a você, desejar boa sorte. Naturalmente aí tem todo um processo pela frente ainda de aprovação lá não é a prévia americana, mas tem a convenção partidária, que não deixa de ser também uma prévia, né? Ao modo brasileiro. Aliás, prévia americana, a Luísa que gosta de eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, se gosta ou não, pelo menos ele conhece.
Nem o nome de Trump estava nessa última prévia, na cédula de papel, né? E mesmo assim ele ganhou. O negócio é complicado para explicar. Obrigado a você, amigo. Bom dia e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado à Folha pela oportunidade. Que tenhamos aí uma eleição em 2024 de paz, uma eleição de nível melhor do que tivemos até hoje. Tá certo. Começo também fechando por você, meu caro Rodrigo Gonçalves. Obrigado por hoje, bom final de semana. Naturalmente, vamos acompanhar aí a edição do Jornal Folha da Manhã impresso amanhã, trazendo aí também todos esses detalhes dessa semana que teve o desfecho com, é claro, a participação do Ministério Público e aí com a participação de duas promotoras importantes nesse processo aí para fechamento da LOA, né? A Maristela Naurati e a Niki Assed, e também outros assuntos importantes referidos aí à eleição e outros temas também. Obrigado, Rodrigo, e até semana que vem. Eu que agradeço a parceria do Aloysio de sempre. Agradecer ao nosso entrevistado, o Chaú, né? Parte dessa entrevista vai estar assim na edição da Folha de amanhã. Assim também como todo esse desfecho da novela da Lô, depois a gente ter feito aquela página toda lá, hoje que acho que a gente chega ao fim dela, hoje já no limite, já estava quase cabendo de tanta coisa que estava acontecendo, a gente chega ao capítulo final dessa novela, pelo menos com o impasse da Lô, né? Claro que ainda virão outros desdobramentos dentro desse acordo feito. Tem algumas audiências públicas marcadas para acontecer, para discutir, por exemplo, transporte, para discutir o pré-campus. Então, assim, há ainda desdobramentos nesse acordo feito para frente, né? Mas a gente não sabe como vai ser também, porque a gente viu na votação, né, a oposição, apesar do acordo, surpreendeu ao votar pela abstenção, né? Ou seja, se absteve e isso não foi encarado muito bem nem pelos vereadores da base, nem mesmo pelo prefeito Vladimir Garotinho. Então a gente não sabe o que isso pode vir a render ainda, né? Então todos esses detalhes vão estar na edição da Folha também de amanhã, então nós temos aí bastante trabalho pela frente também. E a você também, Aloysio, agradecer e fechar essa semana aí mais uma vez de sucesso, obrigado também, né? E aí a semana que vem, nessa de revezamento, você pode estar aqui naturalmente em qualquer dia, mas é semana em que o Rodrigo vai estar na bancada com a gente. Valeu por essa semana, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado, bom final de semana, e amanhã, bem cedo, o Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Buchaú. Obrigado, sobretudo, você, ouvinte, telespectador do programa. Perdão, eu vou ter uma semana, desculpe, movimentada, né? Do Réveillon para a semana passada, eu fiquei afastado, acompanhei... Elogiar mais uma vez a cobertura feita pelo Rodrigo, né, pela Folha 1, mas pelo Rodrigo à frente. Eu acompanhei dolosamente por alto, eu não queria, né? Eu ocupava o grupo para ser discussões, algumas teses ali que eu vi Kleber Tinoco, com os outros juristas colocando e tal, alternativas, né? Enfim. Mas eu não quis me meter, até porque, né? Agora... sem sombra de nenhuma dúvida, a definição da questão se deu através do Ministério Público, pela mediação das promotoras, como Nogueira citou, a Niki Assed e Maristela Naurati, né? E, assim, eu voltei já, quer dizer, na transição, voltei a trabalhar na transição dessa reunião de Rodrigo e Marquinhos, no dia 16, promotores, para a reunião subsequente, que foi a reunião de Vladimir com os 25 vereadores. Na verdade, as duas promotoras obrigaram os dois a ceder, porque Marquinhos foi obrigado a botar a LOA para votar, e porque se não fizesse,
provavelmente teria que fazê-lo por imposição jurídica a partir da manifestação do MP. Não é uma certeza, mas é o que provavelmente aconteceria. E não haveria tempo para reverter isso no TJ, como foi com a CPI da Educação. Não haveria tempo. Onde o Rodrigo, o irmão dele, por ser presidente da Leste, tem muita influência no TJ. E, assim, tem detalhes, cara. Eu trouxe alguns detalhes do acordo. O Vladimir errou, apertar a mão de Bacelar. Já falei aqui no Buchaú. Fez o acordo no dia 9, aí sai daquele acordo para meter o Paulo Marquinho na HGG. Né? Política, assim como negócio e jornalismo. Palavra empenhada é um negócio importante, né? O cumprimento da palavra empenhada. Se algum de nós aqui, eu, o Rodrigo ou você, Nogueira, uma fonte nos pede o off, a gente revela aquilo, ninguém mais vai confiar na gente. Se um paciente de Buchaú teve um problema ali que deriva de algum comportamento específico, que a pessoa não queira, um problema bucal, que a pessoa não queira ser revelada, você deve revelar isso, acabou a carreira dele enquanto odontólogo, né? Ninguém mais vai confiar nele. Então, em política, a confiança é muito importante. Ainda que nada justifique os ataques feitos pelo ex-presidente da Câmara, Marco Bacelar, não pelos ataques, mas por o tom, né? Enfim, uma coisa não justifica a outra. E tem detalhes, assim, que eu fiquei sabendo depois, e o Rodrigo também soube um pouco, a gente conversou um pouco sobre isso, da reunião dos 25 vereadores com o Vladimir, e da reunião com as promotoras, no dia 18, dia 18, não foi? Sim, 18. 18, a cruzada foi dia 18. Que são, assim... Tem muita gente que às vezes demonstra um pouco de arrogância e na hora do pega para capar afina, né? Não rola uma conversa de boteco, não? Daquele que você fala assim, me segura, mas não tem ninguém te segurando não, maluco. Pressão às vezes sobe, né? Enfim. Aquela que você escreve lá, aquele... Como é que é? Me segura se eu não vou, Aí você solta o cara, me segura aí. Não, mas eu tô sugerindo aqui, botando pilha, se não rola um artigo daquele de conversa de boteco. Rapaz, eu acho que é o momento, sinceramente, de baixar a corda. Sim, não, sempre. E agradecer ao Buchaú para a entrevista. Acho que o Buchaú tem um papel, assim como o Jefferson, um papel importante nessa disputa eleitoral. Se realmente vierem a ser candidatos, até as convenções de julho, eles são tão candidatos como qualquer outro filiado ao PT ou Novo, qualquer um pode ser, né? Mas se confirmarem as suas candidaturas, vamos aguardar, eu acho que tanto o Buchaú quanto o Jefferson, como eu descrevi sobre isso, na análise dele sobre a LOA, eles têm um nível de articulação mental e verbal superior à média campista, o que também não é grande coisa, desculpa. Se superou a média do político campista não é grande coisa, mas eu acho que Buchaú, sem brincadeira, Jefferson Buchaú pode acrescentar muito ao debate, ter consistência, né? Porque não dá para falar de muita gente que está na política de campos, né? Não dá para falar de muita gente que está na política de campos. Infelizmente. Acho que acrescenta o debate. E para finalizar, colocar aqui a impressão dessa entrevista de hoje de um veterano do jornalismo de campos, uma pessoa a qual tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto você, Nogueira, abriu caminho para a gente na comunicação, a gente deve essa reverência, que é o Celso Cordeiro Filho. E mandou uma mensagem particular para mim aqui. Gostei do Buchaú, não o conheço, mas é defensor do diálogo político em alto nível. Vou prestar mais atenção. Quando o Partido Novo começou, mas depois foi definhando. Vamos ao Folha no Ar, programa bom. Né? Ele coloca como conclusão aqui. Então, nas palavras de Celso aí, na impressão dele, Buchaú, eu reforço aí o obrigado. Mais uma vez eu agradeço as palavras do Celso, as suas, e a oportunidade que a Folha
dar, não só a mim, dar aos campistas de ter entrevistas e debates de nível elevado, esclarecer as pessoas e trazer realmente propostas para esse momento. Tá certo. Gente, 9h12, fechamos por aqui. Abraço a todos aqui da bancada mais uma vez, a você que nos acompanhou aqui pelo Face, pelo YouTube, a participação no Face, em que a gente traz aqui sempre os comentários, a todos, nosso carinho, nosso muito obrigado. Continue ligado aqui na Folha, vem aí agora muita música, muita informação, a gente continua nesse mesmo ritmo e nesse mesmo padrão. E segunda-feira de volta com Folha no Ar, que tem um oferecimento de Coagro, de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de